Mas Deus nunca nos pede nada para a qual Ele não temos preparado. Deus nos pede determinação, disciplina. Mas antes, Ele declara em Provérbios 23, 26, versículo que eu já manifestei aos irmãos hoje, que se nós dermos o nosso coração e os nossos olhos se agradarem dos seus caminhos, ele conclui em Ezequiel 36, 26, dar-vos-ei coração novo, porém dentro de vós espírito novo, tirarei de vós coração de pedra e vos darei coração de carne. Irmãos, a promessa de Deus com relação a essa palavra de Ezequiel, em 36, 26, o pastor Spurgeon fez um sermão maravilhoso, mostrando que isso é uma promessa inigualável. A promessa que diz o seguinte: nós, se fôssemos por nós mesmos, não poderíamos ter nada. O que nós teríamos sem Deus? Nada. O que nós podemos fazer sem Deus? Nada. Então, quando nós, no nosso pecado, caímos, quando o sacrifício de Jesus nos resgatou, ainda assim nós éramos pecadores. Então, o que era preciso para nos transformar? Que o nosso coração fosse um coração novo. Porque o antigo era tão carregado de peso, era tão carregado com as nossas dificuldades, limitações, que Deus fez a promessa que se nós pedirmos, Ele nos dará um coração novo. Deus também, para nos pedir determinação e disciplina no seu caminho, Ele diz lá em Provérbios 4 como devemos seguir. Ele diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixe afastar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque sua vida são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que deves guardar, guarda o coração, pois dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, afaste de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a beleza dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Deus continua nos dando a receita de determinação e de disciplina. Quando Ele diz em Provérbios 3, outra receita maravilhosa, Ele nos dá a receita. Ele fala assim: filho meu, não esqueça os meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Não nos desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparte-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus olhos. Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias da tua renda, de toda a tua renda,
e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmãos, receita. Se algum de nós quiser dizer algum dia, em qualquer lugar, a qualquer tempo, que Deus não nos deu a receita, nós estamos pecando. Porque a Bíblia é nossa fé, nossa receita de fé e prática, nosso guia. E lá está tudo que nós precisamos para andar com determinação e disciplina na santidade que o Senhor quer de nós. E em Efésios 2, 8 e 9, o Senhor nos lembra que pela graça sois salvos. Pela graça somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de obras, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Essa passagem maravilhosa, ela nos lembra que nós temos muita dificuldade, às vezes, de entender a graça. Nós estamos sempre tentando encontrar uma maneira de agradar a Deus. Ah, meu Deus, eu fiz isso. Eu ajudei um irmão. Eu ajudei uma pessoa a atravessar a rua. Eu dei mantimento para uma família que precisa. Onde está na palavra de Deus que diz que isso vai nos dar benefício? Não. É o contrário. Nós fazemos isso porque reconhecemos que já recebemos de Deus, de graça, tudo que estamos, tudo que temos, tudo que podemos dar. Então, essa diferença entre a graça que o mundo considera graça, que é a graça de você poder dar como homem qualquer coisa, e a graça que Deus nos dá realmente de graça, que não nos cobra, que nos foi nos dada ainda pecadores. Em Atos dos Apóstolos 10:4, nós temos Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação aquele que o teme faz o que o teme e faz o que é justo, Deus aceita. Então, irmãos, aqui começa o que é o motivo da nossa palavra de hoje, de determinação e disciplina. Porque nós fazemos acepção de pessoas. Nós às vezes pensamos, aquele irmão não merece a graça de Deus. Aquele irmão não me parece que seja um crente, um cristão. Nós fazemos juízos, irmãos, mas Deus não faz juízos com essa humanidade nossa. Ele vai olhar o coração daquele irmão, ao qual nós não temos como perscrutar. Somente Deus. Então, paremos de pecar, paremos de olhar para os irmãos fazendo acepção sobre eles. Deixemos isso para o nosso Deus. Vamos orar para que eles, se tiverem limitações, encontrem a sua maneira de fazer melhor do que fazem. Mas é Deus que faz a transformação. É o Espírito de Deus que faz o trabalho, não nós. Então, o que nós devemos continuar fazendo? Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Prestem muito bem atenção, irmãos. Deus não está disposto a ficar nos satisfazendo nos nossos desejos humanos. Nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos. Então Deus pode nos dar fortunas, Deus pode nos dar sorte, Deus pode nos dar, com visão do mundo, muitas coisas, mas nada delas serão levadas, nenhuma delas será levada. Então o que Deus pode nos dar? E aí sim Ele nos dá com galardia e com galardão: santidade. Busque primeiro ao reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo.
Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Esse é o nosso Deus. Mas, amados irmãos em Cristo, o que nos separa da vida secular e nos coloca na presença de Deus, haja vista que o mundo é sedutor e manipulador? É a decisão. Todos nós tomamos uma decisão. A nossa fé é racional. Você escolhe seguir a Jesus. Você escolhe dizer que Ele é o seu Senhor e Salvador. Isso não é uma situação de imposição. Deus nunca impôs a ninguém nada. Inclusive, a diferença entre os anjos de Deus e os anjos do inimigo é que os anjos de Deus precisam que Deus dê ordem a eles a nosso respeito. E os anjos do inimigo estão sempre aí, ao derredor, tentando fazer com que nós caiamos. Eles não precisam de pedir licença para nos tentar. Então, daí outra decisão que nós temos que tomar é vigiar e orar. E olha que a palavra diz vigiai e orai. Não diz orai e vigiai. Vigiar em primeiro. Se nós não estivermos vigilantes, não adianta a oração, você já terá caído. Tudo bem que a oração ainda adianta que você vai se levantar. Deus vai te levantar. Mas vigiai para não cair. Essa é a parte da decisão. Quando optamos por aceitar Jesus como nosso único Senhor e Salvador, esta oferção pela graça, que é melhor que a vida, encontra o nosso velho homem resistências. E a principal delas é o relativismo. Se não vejamos mandamentos inquestionáveis: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O primeiro mandamento mora em nosso coração: amar a Deus acima de tudo. Mas o segundo, ele diz o seguinte: amar ao próximo como a nós mesmos. Este, entretanto, enfrenta diversas objeções. Esse irmão é antipático, é tão antipático. Esse irmão me é simpático. Esse eu gosto. Esse irmão, não. Pensa, ao estabelecermos esses dois parâmetros, infelizmente todos estabelecemos, nosso envolvimento uns com os outros fica comprometido. E aí o grande desejo de Deus, que é a nossa comunhão, que é através da qual Deus nos coloca em aprendizado, é na comunhão com os irmãos. Mas aí a comunhão não pode ser também só bênção, ela tem atritos, tem divergências. E é nessas divergências, nesses atritos, que nós não devemos fazer acepção, porque é ali que Deus trata o nosso coração. É através das limitações que encontramos nos outros que nós vemos a trave que está no nosso. É fácil para nós ver o cisco no olho do irmão, mas não vemos a trave que está no nosso. Então, essa é uma questão que nós temos que melhorar. Nós temos que nos comprometer a ser irmão em Cristo do outro. Ser irmão em Cristo do outro é estar disposto a ceder, a dividir, a compartilhar, é estar disposto a, em qualquer momento, servir. Deus deveria ser chamado o grande servidor da vida. E Ele nos pergunta hoje, aqui, agora, servistes a quem? Em Filipenses, mas para tudo isso que nós precisamos conseguir e conquistar, que é a determinação, em disciplina, no convívio, em comunhão com os irmãos, existe uma única solução que abraça esta questão, e ela está posta no questionamento e convite do apóstolo Paulo
nos coloca nos seus mais poéticos versos. Paulo escreveu em Filipenses 2, de um a outro, um poema inestimável, maravilhoso, ferino e uma bênção. Ele pergunta: se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há, pois, consolação de amor, se há, pois, comunhão do Espírito. Na verdade, Deus quer de nós que tudo isso haja. Mas Paulo nos pergunta: será que estamos dando atenção a isso? Será que estamos preocupados com isso? Com sermos exortados, com sermos consolados, sermos exortados e exortar, consolados e consolar, termos comunhão no Espírito. Aí ele pergunta mais: se há entranhados afetos e misericórdias. Aí ele faz o convite: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha que beleza. Vamos aceitar esse convite. Aceitar o convite que nós possamos viver em alegria com os irmãos. Não alegria falsa, alegria que aceita simplesmente por aceitar. Hoje eu fui admoestado por um irmão da igreja. Eu tenho uma dificuldade com a questão da legislação a respeito da fraudemia. Chama de fraudemia, que foi uma ação mundial para estragar o mundo para questões políticas. Mas a igreja nossa lá definiu que lá, no ambiente da igreja, a máscara seria usada. Então, eu não estava usando a máscara porque eu estava lutando contra a política errada da máscara. Mas o irmão me lembrou: mas irmão, você não é servo? Então a igreja está pedindo que use a máscara. Tá bom, vamos usar a máscara. Põe a máscara. Então, seria muito simples eu me revoltar com o irmão que me chama a atenção, criar um embaraço qualquer. Não, irmãos, nós temos que estar abertos a sermos exortados, a sermos modificados, a sair do caminho inadequado. Então, nós temos que respeitar as regras do nosso reino. E no nosso reino, da nossa igreja IBP, quem é que define? É o nosso pastor. E ele definiu que deveríamos continuar usando a máscara no ambiente da igreja. Então eu estava pensando que estava questionando o mundo, mas eu também estava questionando a ordem do nosso pastor. Então sejamos assim, tenhamos essa comunhão, esse meu sentimento unidos em alma, de forma a valorizar tudo que Deus quer de nós, na convivência, em comunhão. Ele também nos exorta: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Essa talvez seja uma das mais difíceis tarefas, né? Nós somos muito autossuficientes, nós somos muito orgulhosos, muito vaidosos. Então é difícil para nós reconhecer o outro, ver as qualidades do outro, ceder lugar ao outro. Então isso é um exercício de todos os dias. Quando você recebe uma oportunidade, divida com o outro. Nunca queira tudo para si, porque quando você faz isso, você está desconsiderando a vontade de Deus, que diz que nós devemos pensar que não devemos nos considerar superiores aos outros. Ao contrário, considerando cada um dos outros
superiores a nós mesmos. É uma inversão de valores. O mundo nos diz que devemos cobrar. Deus diz que nós devemos doar. E isso, essa diferença, cada vez tem que ficar mais clara na igreja. Porque senão nós seremos vistos pelo mundo como nada. Eles dizem que são, mas não são. Eles falam que querem ser, mas não são. Eles falam que vão fazer, mas não fazem. Mas ele continua nos exortando, Paulo em Filipenses, no seu mais lindo poema. Ele diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E olha aqui o que ele nos desafia: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse é o desafio de ser cristãos, irmãos. É termos Cristo como nosso mestre. Nós sermos discípulos de Cristo. Não adianta declarar: eu sou cristão, mas a cada momento nós nos deixamos levar pelo nosso orgulho, vaidade, egoísmo, etc. E fazemos tudo ao contrário. É fácil? Não é fácil. Mas a receita existe. Eu li muitas receitas aqui ao abrir essa palavra. E tem muito mais receitas de onde essas receitas vieram. Então não deixemos de buscar a palavra, que é a nossa regra de fé e prática. Mas ele, nesse convite de sermos igual a Cristo, olha querido, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Gente, para viver essa determinação, disciplina que Cristo nos ensinou, e Ele não ensinou, Ele viveu a disciplina e a determinação de cumprir o propósito que Deus entregou a Ele, de viver, morrer, ser crucificado, morrer e ressuscitar para nos salvar. Então, não nos esqueçamos disso, irmãos. Não nos esqueçamos que houve um sacrifício vivido por nós. E foi dito que, Pai, perdoai-nos, eles não sabem o que fazem. Olha que maravilha. Ele não só fez sacrifício por nós, que achamos que queremos ser cristãos e confessamos Jesus, mas ele também perdoou aqueles que o agrediram. Então esse Deus maravilhoso, benigno, curador, remunerador dos que eu busco, que perdoa os inimigos, e nós queremos ser seguidores dele, discípulos dele, por que nós temos tantas dificuldades em perdoar? Aliás, psicologicamente falando, a psicologia fala que quem não perdoa toma remédio, toma veneno, achando que o outro vai morrer. Que o ódio é um veneno, a mágoa é um veneno. Por isso que sabiamente Jesus nos ensina: perdoai 70 vezes 7. Mas não é 490 não, gente. 70 vezes 7 é uma expressão eterna. É como ele dissesse assim, que perguntado: devemos perdoar 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Entendeu a metáfora? É algo que não tem limite. O perdão deve ser infinito, como Deus é infinito. Deve ser eterno, como Deus é eterno. Esse é o perdão que Deus nos requisita que tenhamos. Aí muitos perguntam: mas perdão é esquecer? Não é. A ferida fica. Quantas vezes você olha para a cicatriz, os machucados que você teve ao longo da vida, só que ela não dói mais. Isso é perdoar.
é olhar a cicatriz e não sentir a dor. E não culpar quem fez a cicatriz. Deixar com Deus a justiça, porque Deus nos diz na sua palavra também que a justiça é minha, diz o Senhor dos Exércitos. Não queiramos tomar a justiça em nossas mãos, muito menos com os irmãos. Então, só com determinação e disciplina, demonstrada por Jesus em sua caminhada, poderemos ser verdadeiros discípulos. Glória a Deus.